inequações exponenciais. Nesse vídeo a gente vai ver qual é a técnica para resolver o quê? Uma inequação exponencial. São dois casos. É olhar para a base e aí a gente já sabe o que fazer. Mas primeiro vamos ver o porquê disso tudo. Vem aqui comigo. A gente sabe que uma função f de x igual a b na x é crescente do jeito que está aí colocado, desde que esta base seja maior do que 1. Perfeito? Muito bem. O que acontece? Reparem nesse ponto verde. Dele, nós temos um valor x1 aqui e o y, o resultado aqui é o b elevado nesse número x1. Reparem o outro ponto verde aqui em cima. Ele tem um x1, ou melhor, ele tem um x2 um pouquinho maior que aquele x1, certo? E o resultado dele, o valor de y, é o quê? Olha aqui, ó, é b elevado nesse x2. Perfeito. Agora, analisando b elevado na x1 e comparar isso com o b elevado na x2. Olha para o gráfico. Quem desses caras aqui é o maior? Obviamente, o b elevado na x2. A gente está vendo que esse aqui é um número mais alto do que o b elevado a x1. Se eu tenho bases iguais aqui, eu vou ignorar a base e ficar só com o expoente x1 e o expoente x2. Mas o que aconteceu agora? Quem é o maior? O x1 ou o x2? Olha para cá, o x2 é o maior, certo? Então, reparem que nesse momento de comparar as duas expressões e cortar a base ali, ó, eu mantive o sinal de desigualdade. Eu não mexi nele quando eu fiz essa operação de ignorar a base. E é exatamente isso que acontece. Mantém-se o sinal desde que a base seja maior do que 1. Agora vamos pensar numa outra base. Olha só o que vai acontecer. O mesmo tipo de função, uma função exponencial, só que agora ela é decrescente, então é líquido e certo, que é porque aquela base ali é um número entre 0 e 1. Vejamos dois pontos. Chamemos o primeiro de x1 e o segundo aqui de x2. Aqui temos o resultado do x1 jogado na função, portanto b na x1, e aqui embaixo o resultado de b elevado àquele número x2. Muito bem. b elevado a x1 comparado com b elevado na x2. Quem é o número maior aqui? O b na x1, perfeito? Tá aí uma verdade absoluta. Esqueçamos das bases. E eu pergunto, de x1 e x2, porque agora a análise está só no expoente. Quem é o número maior? Olha aqui. O x2 é um número maior. Então, a verdade é essa. x2 é maior do que x1. Então, reparem o que aconteceu com o sinal de desigualdade nessa passagem. Ele inverteu. E essa vai ser a nossa regra. Ok, pessoal? Então, quando a gente resolver uma inequação exponencial, aquela hora de ignorar, né, de deixar a base para lá, de cortar a base, a gente tem que inverter a boquinha se a base for um número entre 0 e 1. Agora, se a gente corta a base e essa base é um número maior do que 1, mantém aquela desigualdade, mantém a boquinha. Essa é a regra. Vamos a alguns exemplos. Primeiro vamos separar isso aqui. Isso aqui dá para escrever 2 na x vezes 2 na 1, mais esse 2 na x maior do que 12. Agora, reparem. Aqui tem 2 desse cara aqui e aqui tem 1 dele. Não são 3? São, né? Dá para pensar em colocar o 2 na x em evidência também, né? Quem é que ele multiplica? 2 vezes mais uma vez, certo? 2 na x vezes 2, 2 na x vezes 1. É o que vocês estão vendo na linha de cima. Maior do que 12, organizando isso aqui, 2 na x vezes 3, maior do que 12. O 12 dividido pelo 3 dá 4. E aí o mundo já brilha, né? Vamos conseguir as bases iguais. 2 na x maior do que 2 na 2. Aí está, um mundo com bases iguais. Nesse momento a gente vai ignorar a base e aí eu te pergunto, mantém ou inverte a boquinha? Mantém a boquinha, mantém a desigualdade, porque a base que a gente ignorou ali é o 2, é maior do que 1. Portanto, só os expoentes agora, letra A, x maior do que 2. Vamos para a próxima. Nessa aqui a gente não vai conseguir estruturar como a anterior, né? Então pensemos assim, ó, 2 na x ao quadrado, dá para enxergar isso aqui, né? Aí eu tenho aqui 4 desses 2 na x menos
32, maior do que zero. Agora vamos fazer aquela substituição de variável, né? Onde a gente enxerga o 2 na x, vamos trocar por y. Isso vai ficar y ao quadrado mais 4y menos 32, maior do que zero. Aqui a gente tem que achar as raízes e analisar o sinal, né? Então, quais são as raízes dessa equação do segundo grau? Os valores possíveis para y aí são menos 8 e 4, né? Isso aí seria uma parábola com concavidade voltada para cima. Cuidado, a gente está acostumado a enxergar x aqui, né? E agora tem um y ali, não tem problema. Positivo nas pontas, negativo no meio. E a gente quer maior do que zero, ou seja, a parte positiva. Então, nos interessam as pontas. Bolinha aberta, porque não tem o igual na desigualdade. Então, esses são os valores de y que interessam. Vamos escrever. Interessa y menor do que menos 8 ou y maior do que 4. Mas quem é y? Agora vocês vão substituir. Ó. Y significa 2 na x. Então escreva aqui. Se y significa 2 na x, escreva. Olha o que surgiu. Agora a gente vai resolver. Pessoal, aqui é inconclusivo. Aqui não tem o que fazer. Porque 2 na x nunca vai ficar menor do que menos 8. Né? O 2 na x nunca vai ser negativo, certo? Então aqui não existe um x que resolva isso. Mas aqui existe. Né? 2 na x maior, e aí a gente escreve o 4 como 2 ao quadrado. Olha aí, ó. Chegou a hora de cortar as bases, tá vendo? Cortou a base, essa base é maior do que 1, então mantém a boquinha. X maior do que 2. Aí está o conjunto solução. X pertence aos reais, tal que x é maior do que 2. Vamos aí a mais um exemplo. Aqui em produto de potência de mesma base, dá para conservar a base e somar os expoentes. Escrever x somado com menos 2, está pronto. No outro lado eu não vou mexer, porque aí eu já tenho as bases iguais e esse é o grande objetivo. Ó. A gente deixa as bases iguais e aí faz aquele movimento de cortar a base. Só que aqui tem um detalhe, a base é um número entre 0 e 1, então temos que inverter a desigualdade. Olha aqui, ó. Esse é o cuidado, tá, pessoal? Aí fica só com os expoentes, aqui eu tenho x menos 2 e aqui eu tenho menos x. Ou seja, vem aqui para o outro lado, o menos 2 vai para o outro lado, é 2, e a conclusão é x maior do que 1. Terminou! Agora, reparem, se essa etapa aqui eu transformo da seguinte maneira. Então vamos aqui, ó, inverter a base. Aquele 1/2 se transforma em 2, então tem que trocar o sinal do expoente. Esse é o movimento. Mais uma base 1/2, estou invertendo a base, vou trocar o sinal do expoente. Pronto. E aí, se eu aplicar essa técnica de cortar a base, agora eu tenho uma base maior do que 1. Então, tem que manter a desigualdade aqui. Menos x mais 2 e do outro lado, x. Se eu passar ele para cá, eu fico com menos 2x e menos 2. Só que aqui, cuidado, né? No que eu multiplicar isso aqui por menos 1, eu tenho que inverter essa desigualdade. E aí a conclusão é x maior do que 1. Perfeito? Ou então, é o seguinte, deixo o 2 aqui e passo o x para o outro lado. X maior, ó, faz a leitura de trás para frente, x maior do que 1. X maior do que 1, leitura de trás para frente. É o mesmo resultado que a gente tem aqui. Valeu? Mais um exemplo aí, vamos buscar bases iguais. Esse 1/3 eu não vou mexer. X mais 1/3. Agora, aquele 1 sobre 81 ali, ó. 81 é base 3, né? Potência de base 3. É 3 na quanto? Quando a gente fatora o 81, 3 na quarta, né? Então, dá para escrever dessa forma aqui, ó. É tudo a mesma coisa, certo? Pronto. Bases iguais. Corta-se a base, mas a base é menor do que 1. Então, cuidado! Inverte a desigualdade, porque a base é um número entre 0 e 1. X mais 1/3 aqui, tenho 4 de expoente, conclusão x menor ou igual a 4 menos 1/3. Portanto, x menor ou igual a 11/3. Se vocês preferirem, nessa etapa a base pode ser 3, mas aí tem que trocar o sinal do expoente.
Base 3 implica em expoente menos 4. E aí, no momento de cortar a base aqui, não precisa inverter a desigualdade, certo? Menos x menos 1/3 e menos 4. Mas aí ocorre de a gente achar o menos x, né? Então tem que multiplicar por menos 1 para posicionar o x. E aí tem que inverter a desigualdade, porque tu está multiplicando por menos 1, né? Isso é uma inequação do primeiro grau. E o resultado fica exatamente o mesmo. E essas são as duas técnicas para resolvermos inequações exponenciais. Primeira técnica, deixa uma base de um lado e a mesma base do outro. Corta essa base, mas inverte a boquinha se a base for um número entre 0 e 1. Cuida com isso. E a outra técnica, quando a gente não conseguir deixar essas bases iguais, uma de um lado e uma do outro, a gente tem que fazer a substituição de variável, né? Aquela base que contém o expoente, aquela lá a gente vai trocar, né, por y ou por uma letra que mais agradar a vocês. E não esquecer de que no final a gente tem que voltar essa substituição aí para resolver o problema, né, para resolver a conta. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.